Fala pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje ele poderia ser feito por diversas perspectivas diferentes, mas a escolhida será pelo Código de Processo Civil, para responder justamente quem é o perito judicial. Mas antes, eu me apresento brevemente. Meu nome é Thiago Gonzaga, sou advogado, com algumas especializações na área pericial e quero contribuir com um conteúdo de qualidade para você. Por isso, lhe dou boas-vindas ao canal da Study Prime e te convido a se inscrever no canal para estar sempre com conteúdo de qualidade chegando até você. Que se esse conteúdo fizer sentido, você deixe o like, pois contribui bastante para o crescimento do canal. E, por que não, compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que possa ser impactado, possa ser ajudado com essas informações, certo? Então, vamos lá. Vamos responder essa pergunta: quem é o perito judicial aos olhos, né, sob a ótica do Código de Processo Civil. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com você e, de forma bem simplória, nós vamos atrás dessas informações. Vamos aqui buscar no Google CPC 2015, o Código de Processo Civil, Lei Federal número 13.105 de 2015. Vamos abrir aqui. Vamos utilizar um atalho aqui, Ctrl F, e vamos buscar sobre perito. Na busca, nós vamos chegar até a seção 2, onde teremos aqui do perito, tá? Artigo 156. Aqui é uma seção do Código de Processo Civil reservada para que você possa conhecer, aos olhos do legislador, quem será essa figura tão importante para o desenvolvimento, né, para a resolução de algumas demandas judiciais. Então vamos lá ao primeiro artigo. O primeiro artigo, 156, ele diz o seguinte: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ou seja, todas as vezes que uma demanda judicial se iniciar e for necessário um conhecimento técnico científico que extrapole os conhecimentos dos próprios advogados, do próprio juízo, né, ali os assessores e o próprio juiz, você provavelmente irá precisar de um perito judicial, tá? Esse profissional que vai se dedicar em determinada área de conhecimento, vai se aperfeiçoar tanto que ele será conhecido pela expertise nessa área e possivelmente convocado para ajudar a solucionar uma questão científica, tá? Uma demanda técnica. Então, beleza. A partir daí, passamos aos parágrafos desse artigo. Parágrafo 1º, vamos ver o que diz. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Pessoal, o que isso aqui quer dizer em outras palavras? Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. O que seria um profissional legalmente habilitado? Se você possui uma graduação de nível superior, você cursou aí alguma, algum curso de nível superior, seja ele tecnólogo ou bacharel, e até mesmo licenciaturas, o que você tem de expertise, qual é a sua área e onde você se cadastrou, aonde você se habilitou. Isso aqui nada mais é do que os conselhos de classe, pessoal. Por exemplo, um engenheiro, ele vai se cadastrar no CREA, no Conselho Regional de Engenharia. O médico, ele vai se cadastrar no CRM. O advogado vai ter um cadastro na OAB. Então, isso aqui nada mais é do que mencionar os órgãos de classe que estão ali cuidando dessas profissões, desses segmentos profissionais, certo? Tiago, me pintou uma dúvida agora.
porque a minha graduação não possui conselho de classe. E agora? Posso citar aqui como exemplo a computação, né? Os profissionais que possuem a graduação na área de tecnologia da informação, né, computação, não possui um órgão de classe. Não se preocupe, você demonstrando que você tem esse conhecimento, né, você expondo o seu diploma, você será reconhecido como um profissional habilitado. O fato de não existir um conselho não vai te impedir, desde que você comprove a sua habilitação técnica, para poder estar se cadastrando nos tribunais. E, por falar em cadastro, vamos ao parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades. Tá vendo? Você poderá ser investigado, entre aspas, tá? Se você colocou lá documentos que possivelmente possam não ser verídicos, saiba que você será consultado. Os conselhos de classe, está aqui, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. O que é isso aqui, pessoal? O legislador se preocupou em democratizar o cadastro, ou seja, como eu preciso de um expert, de um técnico para solucionar uma demanda, eu preciso que isso seja de forma democrática. Qualquer pessoa que se sentir capaz e comprovar essa habilidade técnica poderá pertencer a esse cadastro, certo? Isso aqui é uma democratização do legislador, oportunizando a todos os interessados. E, obviamente, convalidando essas informações, como vocês viram, por meio de universidades, conselhos de classe, né, Ministério Público e tudo mais. Depois passamos ao parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização de conhecimento e experiência dos peritos interessados. Ou seja, não basta você se cadastrar lá e parar no tempo, não se atualizar, não buscar conhecimentos mais atuais que podem solucionar demandas principalmente voltadas à área da tecnologia, que está em constante evolução, certo? Então esteja ciente que, ainda que você esteja cadastrado em um tribunal como perito judicial, você certamente precisará se manter atualizado, até para você conseguir receber nomeações, para você conseguir ter um prestígio ali, você tem que se mostrar um profissional habilitado e atualizado, certo? Depois passamos ao parágrafo 4º, para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Pessoal, isso aqui é um tema bastante profundo até, eu diria, e merece um vídeo específico para tratarmos sobre impedimento e suspeição. Mas, basicamente, em termos simplórios, o que significa isso? Seriam alguns casos previstos em lei que te impediria ou te deixaria suspeito para participar de um processo, tá? Isso vai variar desde de um parentesco com alguma parte ou até com o juiz daquela causa, ou algum impedimento ali em relação a uma profissão que você já tenha previamente, tá? Como, por exemplo, um cargo público. Então, basicamente, isso são alguns motivos, tá? O legislador quis prever aqui alguns motivos que vão te impedir ou te deixar suspeito de participar daquela demanda judicial. Mas, em outro vídeo, aprofundamos mais nessas questões. Passamos aqui ao parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro, sim, pessoal, tem algumas regiões do país que, infelizmente, não possuem a quantidade de
pessoas tecnicamente habilitadas para suprir a demanda, tá? Então, na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. O que é isso? Não existe profissional cadastrado suficiente naquela região, naquele tribunal. Então, o juiz pode buscar, inclusive aí até com peritos oficiais, uma solução para aquela demanda, pois a demanda não pode ficar sem uma resposta técnica. Então, ele pode buscar pessoas quando não tiver no cadastro do tribunal. Ele pode buscar pessoas que tenham o conhecimento necessário para a resolução daquela demanda. É isso que o legislador quis mencionar aqui. Depois passamos ao artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz. E aqui, pessoal, tomem cuidado, porque quando as pessoas estão iniciando no mundo da perícia e leem esse artigo aqui, elas acreditam que é uma obrigação capital ali. Você recebeu a nomeação, você tem que cumprir ela e é uma determinação que você não pode fugir. Calma. Após a vírgula, vem um esclarecimento bem importante. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, vírgula, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Então, não é que você está obrigado ali e pronto, acabou, tá? Se você tiver um motivo para se esquivar, para não realizar aquele trabalho, desde que ele seja comprovado e seja legítimo, você pode sim se escusar de trabalhar naquela demanda. Tiago, quais seriam motivos legítimos? Bom, um motivo legítimo seria, por exemplo, você não conseguir atender aquela demanda por já estar trabalhando em outras. Não faz o mínimo sentido você aceitar uma demanda que você não vai conseguir cumprir os prazos, que você não vai conseguir entregar o seu laudo, entregar o trabalho técnico que você foi designado para fazer, certo? Qual seria outro motivo legítimo? A nomeação está fora da sua capacidade técnica, tá? Vamos imaginar aqui que você tem conhecimentos aprofundados na área de documentoscopia e grafoscopia, uma área bastante comum que os peritos judiciais ingressam, que vai tratar sobre a análise de documentos e assinaturas. E vamos imaginar que a nomeação veio com alguma coisa ligada à parte digital, à parte da computação forense. Ora, se tiver algum contexto ali de documentoscopia e grafoscopia, você pode até aceitar, mas no que tange a demanda computacional forense, a demanda digital, você não tem o conhecimento técnico para solucionar. Então, aquela parte da demanda, você pode se excusar, você não é obrigado a cumprir, certo? Ou ainda que possa ter acontecido algum equívoco e no seu cadastro, você se cadastrou no tribunal e colocou lá suas competências, mas por algum equívoco acabaram te nomeando numa área que você não tem conhecimento técnico. Também será um motivo legítimo para você não aceitar a demanda, certo? Depois passamos aqui ao parágrafo 1º, que vai tratar dessa escusa, né? Dessa esquiva de você não poder realmente aceitar essa nomeação. Você tem um prazo para realizar isso. E o Código de Processo Civil vai tratá-lo aqui no parágrafo 1º do artigo 157, onde ele vai dizer o seguinte: a escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação. Então, ele menciona o prazo e menciona quando esse prazo vai começar. Depois ele vem e fala da suspeição ou do impedimento superveniente, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Ou seja, ele traz aqui mais uma possibilidade de motivo legítimo, que nós até mencionamos lá no parágrafo 4º do artigo 156, que são os casos de suspeição e impedimento. Por exemplo, você tem a obrigação de se esquivar-se, certo? Depois passamos aqui ao parágrafo 2º do artigo 157, onde ele diz o seguinte: será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria,
com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas capacidade técnica e área de conhecimento. Vejam o que eu falei para vocês. As demandas serão distribuídas conforme a capacidade técnica de cada perito. Então, se eu tenho um conhecimento específico na área de contexto ambiental, por exemplo, preservação ambiental, eu vou ser nomeado exclusivamente naquele contexto de demandas que envolvam questões ambientais. Por outro lado, se eu tenho conhecimento técnico na área computacional, eu serei nomeado para demandas que envolvam a resolução de computação naquele caso, certo? Então, as demandas serão distribuídas e de forma equitativa, tá? Então, não se preocupe. Tiago, eu me cadastrei no tribunal e será que eu vou receber uma nomeação? Se você tiver um bom currículo, se você tiver uma capacidade técnica muito boa, obviamente, construir o seu nome, certamente você será nomeado, pois é uma das diretrizes que o legislador colocou na lei. A distribuição será feita de modo equitativo, ou seja, terá uma distribuição de forma muito bem organizada. Por fim, chegamos ao artigo 158, tá? Que vai dizer o seguinte: o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Então vejam a seriedade que é essa profissão, pessoal, tá? O que que o legislador está falando aqui? Que mesmo se você prestar informações com ou sem culpa, com ou sem intenção de fazê-las, você responderá por isso, tá? O que significa o dolo ou a culpa no âmbito jurídico? Vou dar um exemplo bem específico para vocês. Vamos pegar aquela informação que eu passei da área de documentoscopia ou grafoscopia, tá? Que é o estudo, a ciência que vai estudar os documentos e as assinaturas. Vamos imaginar aqui um caso de dolo, tá? Dolo é quando você tem a intenção, tá? De prejudicar, quando você tem realmente ali a má intenção. Então, foi algo praticamente premeditado, tá? Então, vamos imaginar aqui que você recebeu uma nomeação, tá? E você se cadastrou no tribunal como um perito expert em documentoscopia e grafoscopia, mas você não tem o conhecimento. Você não tem o conhecimento. Você não fez os cursos adequados, mas ainda assim você se cadastrou no tribunal dizendo que tem esses conhecimentos na área de documentoscopia e grafoscopia. Ora, você muito provavelmente não vai conseguir desenvolver um trabalho bem feito. E não conseguindo fazer esse trabalho bem feito, você poderá causar sérios prejuízos às partes envolvidas naquela demanda. O que que eu quero dizer com isso? Ah, dependendo do tipo de consideração que você coloque no seu laudo, você pode causar um sério dano a uma das partes. E você será responsabilizado por isso. E se for configurado o dolo, tá? A sua intenção, né, premeditado, pois você não sabia, você não tinha conhecimento técnico daquela demanda e ainda assim se propôs a resolvê-la. Você assumiu um risco ali e certamente irá prejudicar alguém. O outro cenário seria a culpa, tá? Como seria a culpa? Vamos pegar o mesmo cenário. Vamos imaginar que você fez um curso, mas ainda não se sente preparado. Você não tem tanto conhecimento, tá? Você fez um curso aí de um final de semana, um curso simples, tá? E mesmo assim você se cadastrou e aceitou a demanda. E você viu que aquela demanda tem uma complexidade muito alta, tá? São dezenas de assinaturas para você analisar, tá? Mais de 10 assinaturas, assinaturas com complexidade muito alta, são mais de 5, 6 documentos para você analisar, e você não está preparado tecnicamente para resolver aquela demanda. Mas mesmo assim você decide fazer, pois você tem o conhecimento, mas não aquele nível.
você agiu com culpa, tá? Você não tinha a intenção de prejudicar as partes, mas você não estava preparado tecnicamente. Então você carrega aquela culpa. Você carrega aquela questão de não estar preparado suficiente para resolver a questão. Então, em um primeiro momento, do primeiro exemplo, você tem a má intenção de prejudicar, tá? Presta até informações inverídicas, e no outro momento você simplesmente, as informações podem ser até verdadeiras, mas você não tem o conhecimento tão aprofundado, você não tem a técnica tão aprofundada para resolver. Então, esse seria um exemplo aí de dolo e culpa. É bem típico até, tá? De acontecer. E o que pode trazer de prejuízo? Você pode ficar inabilitado, você pode ficar até de 2 a 5 anos sem poder trabalhar. O próprio legislador colocou aqui essa punição, independentemente de outras sanções, tá? Além de responder por possíveis prejuízos e ser oficiado pelo órgão de classe para prestar esclarecimentos, certo? Então percebam, pessoal, que é uma estrutura até enxuta, uma estrutura bem direta e objetiva, para tratar do perito segundo o Código de Processo Civil. Essa foi uma mini aula, tá? Algo bem simples que eu gostaria de passar para vocês, para que você tenha conhecimento de quem é essa figura do perito judicial aos olhos do legislador no Código de Processo Civil. Percebam que, se você for ler com bastante clareza, com bastante calma, é, são noções bem tranquilas, bem simples, mas que merecem uma atenção, pois trata-se de uma profissão bastante importante e você percebeu ali que tem um nível de responsabilidade altíssimo, certo? Espero ter contribuído, espero que você se aprofunde ainda mais, não pare por aqui e busque entender o que mais o legislador fala sobre esse assunto, tá? Compartilhe esse vídeo também com pessoas que você entende que possam precisar dessas informações e até o próximo conteúdo.